Gente, vamos atualizar aqui informação que chegou agorinha. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, está fora do PL. Marcelo Ramos disparou para jornalistas aí a decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A gente contou aqui para vocês no CNN 360 lá atrás que Marcelo Ramos estava negociando receber do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, uma carta autorizando ele a se desfiliar sem risco de ser acusado depois de infidelidade partidária. Por que Marcelo Ramos está saindo do PL? Porque o presidente Jair Bolsonaro entrou. Bolsonaro entrou por uma porta, Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, está saindo pela outra. Ele se declara oposição ao governo e disse que não ficaria no mesmo palanque que o presidente. Thaís Arbex, vem para cá, vamos destacar alguns pontos dessa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que tem 7 páginas, Thaís. E aí ontem foi que o deputado Marcelo Ramos entrou com o pedido formalmente no TSE, hoje mais cedo eu falei com ele ao telefone, já até relatei aqui para falar de orçamento. Ele é quem está conduzindo a sessão do Congresso que vai analisar o orçamento, vai ser rapidíssimo, já não tem mais destaque, passou tudo, o texto está inteiro no plenário da Câmara dos Deputados para análise de senadores e deputados, mas ele me disse mais cedo nessa ligação que aguardava mesmo para hoje ou mais tardar amanhã uma liminar do TSE que veio. Está liberado sob qual argumento, Thaís? Dani, o argumento que destaco aqui do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, é o que a entrada de um presidente da República em qualquer legenda, especialmente para os filiados que têm posição contrária a ele, o que é o caso de Marcelo Ramos, tem um impacto bastante grande para esse deputado. É nesse argumento que Barroso se fia. Ele cita, Dani, importante a gente dizer que já na sua ação, Marcelo Ramos apresentou a carta de Valdemar da Costa Neto, dando a possibilidade de ele sair do partido sem perder o seu mandato, ou seja, dando a garantia que o PL não iria à Justiça Eleitoral para questionar o seu mandato, e Barroso também diz isso. Diz que essa carta, assinada pelo presidente do partido, ela é bastante relevante nesse processo e que, por isso, está justificado a justa causa. A saída de Marcelo Ramos do partido tem o aval da Justiça Eleitoral. Dani. Thaís, é importante a gente explicar por que mesmo tendo a carta do presidente do PL e os dois, Marcelo Ramos e Valdemar da Costa Neto, tinham uma relação muito respeitosa, inclusive por isso que se construiu esse caminho, por que ele foi até a Justiça Eleitoral? Porque o suplente, né, do deputado, que não necessariamente está alinhado ao que pensa ali a cúpula do PL ou qualquer outro partido, poderia ingressar na justiça dizendo: olha, Justiça Eleitoral, essa carta aqui é mó cascata, isso aqui é infidelidade partidária e eu estou reivindicando o mandato. Então, para impedir que o suplente fosse até a Justiça Eleitoral para reivindicar, né, o mandato, ele entra e obtém a liminar. Por fim, eu acho importante, Thaís, dizer aqui como o ministro Luiz Roberto Barroso entende que a entrada de Bolsonaro no PL é um motivo suficientemente forte para a desfiliação por justa causa. Ele diz: agentes públicos eleitos dependem de uma identidade política que atraia seus eleitores. Uma mudança substancial de rumo no partido pode afetar essa identidade. E se isso se der às vésperas de um ano eleitoral, o fato se torna mais grave, sendo que a demora na desfiliação pode causar ao futuro candidato um dano irreparável. Ou seja, há uma mudança, o que é que Marcelo Ramos diz ser essa mudança? A chegada de Bolsonaro, e Marcelo Ramos diz não ter identidade com Bolsonaro. O eleitor pode, então, decidir puni-lo por permanecer no mesmo partido que o presidente, o que Barroso considera legítimo, Thaís, então, a saída dele.
Dani, mais um adendo. Quando falei com o Marcelo Ramos também, ele disse, também estava nessa expectativa para essa decisão, e ele disse que muito possivelmente essa decisão criaria uma jurisprudência ali no Tribunal Superior Eleitoral, que seria, na avaliação dele, pelo que ele tem de memória, uma primeira decisão nesse sentido e nesse contexto, Dani. Finalizar, Thaís, que a gente entrega a barba, cabelo e bigode aqui, você se pergunta, né, para onde vai o vice-presidente da Câmara? Vai ficar um tempo sem partido. Nesse momento ele está analisando todas as opções e não é uma decisão de curto prazo, não. Tá todo mundo de olho, gente, março, abril do ano que vem, quer entender se vai ter federação, se não vai ter, os partidos vão se juntar em torno de quais candidatos à presidência. É com isso que ele vai jogar, então, pelos próximos 2 meses aí, sem partido, o presidente, vice-presidente da Câmara dos Deputados.